Na aula passada, falamos sobre a chamada segunda morte e o sacerdócio dos crentes no céu. Na aula de hoje, trataremos sobre aquilo que acontecerá no final do milênio: Satanás livre. Sobre o fim do milênio, Apocalipse 20, versículo 7 diz o seguinte: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O milênio, que nós sabemos é a era da igreja, vai terminar. E a soltura de Satanás é uma consequência automática da consumação desse período. Não será um evento inesperado, uma surpresa, mas sim o cumprimento de um prazo estabelecido por Deus. O texto diz: Satanás será solto da sua prisão. Veja bem, será solto. Não há aqui qualquer escape ou falha divina. Não é uma fuga, não é um descuido celestial, é uma liberação programada, parte da administração escatológica de Deus. Portanto, a soltura de Satanás é um ato soberano de nosso Senhor. De fato, cada momento da existência do inimigo, sua prisão, sua soltura, seu julgamento está sob o controle absoluto do Senhor da história. Isso nos ensina que a soberania divina não é ameaçada pela atividade satânica. Pelo contrário, Deus governa tudo, inclusive isso. Alguns princípios que nós podemos extrair daqui com respeito à soberania divina são os seguintes. Primeiro, veja a cronologia de Deus agindo na história. Sim, a história redentiva, ela segue uma cronologia divina, não um caos. Períodos de restrição e liberdade satânica são ordenados por Deus, não acidentes. Deus, meu irmão, minha irmã, é o arquiteto do tempo. Segundo princípio, vemos aqui claramente a soberania de Deus sobre a pessoa de Satanás. Por quê? Porque ele é uma criatura sob domínio, como qualquer outra criatura. O terceiro princípio é que esse texto mostra que Cristo continua no comando. Quando Jesus falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, isso é uma verdade que permanecerá até a consumação de todas as coisas. Portanto, a soltura de Satanás não contradiz a vitória de Cristo. Não, ela revela que Cristo continua governando até mesmo na liberação final de Satanás. Tudo faz parte do seu plano: a liberação, a rebelião final e a derrota dos inimigos. Um risco de má leitura aqui é confundir as coisas. Temos de ter cuidado. É como diz no ditado: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se alguém ler esse texto e interpretar como se Satanás tivesse poder independente ou como se Deus perdesse o controle, isso é uma distorção grave do texto bíblico. Nunca se esqueça disto: Satanás é criatura, portanto é limitado, é controlado, é destinado ao julgamento. Qualquer leitura bíblica que eleve Satanás ao nível de um rival de Deus contradiz a teologia bíblica. Se Satanás será solto, devemos lembrar agora em que ele foi preso, vamos dizer assim. Ele havia sido restringido em sua sedução das nações, enganação das nações, lembra? Pois bem, se ele ficará livre no final da história da igreja, ele vai voltar a enganar as nações. Professor, mas qual a diferença disso agora, já na consumação, no final da história da igreja? A diferença é que ele vai tomar todo indeciso, todo aquele que estiver em cima do muro e não for eleito, é claro, e vai seduzi-lo para ir contra o povo de Deus. É como diz no versículo 8 de Apocalipse 20: E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas o quê? Dessas nações é como a areia do mar.
Viu só? A soltura de Satanás vai resultar imediatamente em atividade enganadora. Note que a primeira ação de Satanás ao ser solto é enganar, justamente porque era nessa atividade, que ele estava restrito durante a era da igreja. Observe também que o texto diz: e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Você viu aqui a universalidade geográfica? Isso mesmo, meu irmão, minha irmã, não é um conflito local, não é uma disputa regional, é mobilização global de toda a humanidade não regenerada contra o povo de Deus. Professor, e esse Gog e Magog que ele vai reunir? Essa expressão Gog e Magog vem do texto de Ezequiel, capítulos 38 e 39. Em Ezequiel, Gog é príncipe de Magog. Tanto esse príncipe quanto esse lugar representam os inimigos do povo de Deus e são símbolo escatológico da rebelião final contra a igreja. Entenda que o apóstolo João, ele não está descrevendo nações geográficas específicas, algo que você possa achar no mapa, não. Ele está usando uma linguagem profética do Antigo Testamento para comunicar uma realidade escatológica universal. Qual é? Que toda rebelião organizada contra Deus e seu povo se juntará no final para tentar acabar com a igreja. Então, guarde isso. Gog e Magog é um símbolo da rebelião final. O texto diz: o número dessas nações é como a areia do mar. É claro que temos aqui uma hipérbole numérica, assim como a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. A ideia aqui é que será uma multidão inumerável. Perceba também que é uma rebelião em massa mesmo. O texto bíblico quer mostrar que a soltura de Satanás será um incentivo e a liderança da rebelião humana em massa. Toda a humanidade não regenerada vai se alinhar naturalmente com o engano satânico. Esse acontecimento nos ensina sobre a natureza do pecado. Veja que não é apenas uma influência externa, mas uma inclinação interna. Como assim, professor? O coração humano não regenerado, ele é naturalmente atraído pela rebelião. Então, se Satanás será solto e voltará a enganar as nações, você vai juntar aí a fome com a vontade de comer. É o inimigo tentando e o pecador impenitente abraçando a causa. Vamos tomar mais dois princípios aqui para o nosso ensino. Primeiro, a rebelião satânica final, ela vai mobilizar a humanidade não regenerada em escala universal, porque o engano satânico vai encontrar resposta pronta no coração humano pecaminoso. Em segundo lugar, quando o texto diz que ele sairá para enganar, veja que será uma ação imediata. Assim que estiver livre, Satanás vai imediatamente reunir as nações dos quatro cantos da terra para o confronto com a igreja. Que coisa triste, não? O ser humano não regenerado, como eu disse, ele é inclinado para a rebelião. E quando Satanás é solto, o conflito se faz inevitável. Entenda uma coisa: se o ser humano é pecador, não é que Satanás force a humanidade, mas que a humanidade, sem a graça regeneradora, a graça transformadora do Espírito Santo, ela escolhe naturalmente o lado do engano. Isso deve ser um motivo também de gratidão para aqueles que recebem da graça de Deus. Por quê? Porque estes resistirão até o fim. A soltura de Satanás não terá qualquer influência sobre a mente do crente. E a rebelião final será uma confirmação da necessidade que todos temos da eleição divina e da regeneração. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é a única razão pela qual
qualquer pessoa resiste ao engano de Satanás. Agora, alguns alertas para que não se faça uma leitura ruim desse texto. O fato de os não crentes se juntarem todos no final contra a igreja não é algo que deve nos levar à inércia, a ficar parados. Não. Temos de continuar pregando o evangelho enquanto estivermos neste mundo. Não importa se ele caminha para um conflito inevitável entre nós e os não crentes. Outra coisa também, não devemos ler textos assim e criar um desprezo por aqueles que não são eleitos, em vez de uma compaixão. Afinal, nós também vivíamos desse jeito. Lembra? Por fim, quero reforçar a ideia de que Gog e Magog não são nações específicas do mapa, não. São simplesmente um símbolo escatológico que o apóstolo João tirou de Ezequiel para se referir aos inimigos do povo de Deus no final da era da igreja. Quero terminar falando sobre o que esse versículo significa na prática. Ele significa que no fim da era da igreja, no fim do milênio, com a soltura de Satanás, até os indecisos serão completamente convencidos para o lado do mal. Sabe por quê? Porque o enganador das nações vai voltar e as restrições divinas serão retiradas. Sim, meu irmão, minha irmã, não haverá zona neutra, não haverá espaço para ambiguidade moral. Quando as restrições de Deus forem completamente removidas, a inclinação do coração humano não regenerado se manifestará em sua totalidade. E quando isso acontece, a direção é sempre a mesma: rebelião contra Deus e contra seu povo. Não se deixe enganar. A neutralidade espiritual não existe. O coração humano sempre serve a um Senhor.